É isso aí, boa tarde. Vamos agora mais uma conversa aqui no Talk Show do Foresp Experience 2025 na Feira Equipotel, a principal feira de hotelaria da América Latina. Aqui no nosso espaço são mais de 60 convidados entre os principais e melhores profissionais de cozinha, de bar, de enologia e os principais líderes, gestores, empresários da iniciativa privada e da iniciativa pública, trazendo para vocês o que acontece no nosso setor e o que vai acontecer. E agora é uma conversa super legal de um assunto que todo mundo gosta, mas com algumas informações que vocês talvez não saibam que elas existem. É papo de arquiteto, mas não é só de arquitetura, é de como fazer o teu estabelecimento vender mais através dos espaços que você tem lá. A gente vai conversar com a arquiteta Cris Paola, uma amiga colega, e nós vamos falar aqui, ela é especializadíssima nesse assunto e ela vai contar pra gente o que está acontecendo nesse mundo. Obrigado, Cris, pela tua presença aqui conosco. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né, tanto da Foresp como de poder estar aqui nesse evento tão grandioso e tão importante para o segmento, né? Então, acho que a conversa é muito simples. Se a gente vai num bar, num restaurante, numa lanchonete, que a gente entra e se sente bem, o que acontece, Enio? A gente fica, né? A gente fica e consome. A gente volta, a gente indica. Isso. E a arquitetura, embora a gente vá falar de arquitetura, a gente vai falar de negócio aqui. E eu queria te falar, você vai falar de negócio, vai falar de arquitetura, mas você vai explicar um pouco essa questão do que é a neuroarquitetura. Como é que funciona isso? Então, isso é muito importante. Segundo estudos recentes da neurociência, a neuroarquitetura é o que impacta o espaço. Na verdade, todos nós, né? A gente acorda todos os dias dentro de um quarto, caminha e vive numa casa e trabalha em algum ambiente que você está sendo impactado o tempo todo pelo que você tem em volta de você. A neuroarquitetura descreve que hoje o nosso cérebro, ele reage aos 5 sentidos que a gente tem. Sendo que o principal sentido, Enio, é a visão. A gente, através da nossa visão, a gente sente os ambientes o tempo todo. Lógico, seguido dos outros 4 sentidos. Vou arriscar perguntar para você qual você acha que é o segundo sentido mais importante. O que você diria? Eu diria a audição. Errou. O segundo sentido mais importante é o tato. É o tato. Porque quando a gente vê alguma coisa, você sabe que a gente tem uma memória de longa distância, né? Tudo que a gente aprende, a gente vai trazer para essa nossa caixinha de referências e da nossa memória. Certo. E a gente aprende desde o dia que a gente nasce. E a gente vem criando todas as nossas referências. Acontece que quando você vê algum lugar, você vê um tapete, você vê uma cadeira, você vê uma parede, o que acontece é que o seu cérebro, antes de você, ele sente aquele material, aquele objeto, aquela coisa. E é o tato que confirma essa sua referência. Então, 80%, quase 90% do nosso principal sentido, a visão, você quando entra num lugar, você imediatamente rastreia aquele lugar com seus olhos, porque você quer se sentir confortável, se sentir confiante. Então, você rastreia aquele lugar, você já recebe o primeiro impacto de tudo. A gente foca no que a gente está vendo aqui, mas a gente já vai sentindo. Para vocês verem a importância disso, você sabia que um ambiente que tem um ar-condicionado instalado, por exemplo, se você chegar e você estiver morrendo de calor, o fato de você ver o equipamento do ar-condicionado, o seu cérebro regula a sua temperatura. Já manda o comando para começar a regular a temperatura. Você vai poder regular a sua temperatura através do aparelho, então você já começa a sua regulação através do seu próprio sentido. Isso é muito legal. Então imagina, você que é um empresário, que tem bar, restaurante, redes de bares e restaurantes, como que isso está impactando quem está indo lá, quem está convivendo com o seu bar, com o seu restaurante. Então, é muito importante, as circulações, Enio, elas são fundamentais.
saber espaços de circulação que as pessoas, que o seu colaborador, mas o seu cliente vai passar. Ter uma relação de abertura de cadeira que não seja no vizinho, né? Claro. Não ter mesa beliche, porque assim você fala, mas eu vou ter um ticket a mais. Só que você perde. Quando você perde, quando a pessoa se sente num ambiente em que ela não se sente fazendo parte dele como o seu biológico, como a gente falou, ela imediatamente ela deleta você. Quer dizer, o que você está dizendo é mais ou menos o seguinte. Muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o porquê que ela gosta de ficar naquele lugar ou que ela não gosta de ficar naquele lugar, mas ela está recebendo essas informações através do espaço onde ela está, e ela, se essas informações convergerem para ela gostar, obviamente ela vai ficar e vai consumir mais. Exatamente. É mais ou menos isso? É mais ou menos não, é exatamente isso. A gente só fica, e a hospitalidade que a Equipe Hotel traz e o conforto e o bem-estar de estar no lugar, ele é diretamente ligado à sensação que você tem naquele lugar. Quando você se sente bem, você não sabe por quê, mas você não vai embora. Então você fica ali bebendo, comendo, conversando, você leva amigos. E não é que precisa ser um lugar que especificamente esteja todo decorado, com coisas bonitas de todo lado. Não é disso que se trata. Não. A gente sabe que a arquitetura está baseada na estética, né? Na funcionalidade e na estética. Mas quando a gente fala de neuroarquitetura, a gente está baseado no ser humano, na pessoa. Você tira, é o outro foco, quer dizer, o foco está em primeiro lugar no ser humano. É óbvio que como arquiteto ou neuroarquiteto, você vai também cuidar dessa estética e dessa funcionalidade, que elas são fundamentais para o negócio poder fluir. Claro. Mas você tem que se pôr no lugar, como o Daniel estava aqui falando anteriormente, que ele se põe no lugar do hóspede, quando ele monta a feira de hospitalidade. Isso. A gente tem que se pôr no lugar do cliente que está convivendo com o meu restaurante, com o meu bar, com o meu negócio, com o meu hotel, inclusive. E é a partir desse princípio que o arquiteto que usa a neuroarquitetura parte para fazer o seu projeto, quer dizer, ele usa esse princípio. É isso que diferencia um projeto convencional. E faz algumas associações importantes. Por exemplo, Enio, a gente sabe hoje, através da neurociência, que quando a gente está exposto a um ambiente onde a gente de área externa, se você está no campo, se você está na praia, aí para os hotéis e os bares, restaurantes que estão nesses locais, você automaticamente, quando você está exposto a uma área externa dessa qualidade, você automaticamente entra no modo relaxamento, que já é considerado 40%, você relaxa em até 40% o seu estresse, sabe? Você passa a ficar de uma maneira muito melhor, muito mais acolhido naquele lugar. E é por isso que falam muito da biofilia. Ninguém sabe o que está falando, mas a biofilia não é por um vaso, mas é você transformar aquele espaço que você está criando com elementos naturais ou elementos que você traga para dentro do ambiente, inclusive o vaso, que vão trazer essa natureza para dentro desse espaço. Entendi. E a natureza é onde o ser humano se sente melhor. Quando você está num ambiente natural, você automaticamente você aumenta a sua quantidade de íons e você relaxa automaticamente, aumenta a sua aura. Quando você está num ambiente construído para isso, você automaticamente relaxa, se sente confortável e está ali convivendo com esse ambiente. E o que você está falando tem muito a ver com as emoções e tal, né? A gente estava conversando antes um pouco, estava falando a respeito do impacto da iluminação, da ventilação, no resultado da sua emoção, da ansiedade ou de outros sentimentos ou sensações, né? Como é que é isso? É tão forte isso assim? Quando a gente faz um projeto e que se tem a base e a pessoa, é fundamental a circulação ser preservada e a iluminação. A gente tem, todos nós nascemos com o ritmo circadiano no nosso corpo. O ritmo circadiano, ele é muito simples. Se a gente ainda vivesse em cavernas, a gente ia acordar ao sol nascer e a gente ia descansar no entardecer. O nosso corpo é programado para isso. Conforme você vai recebendo a informação da iluminação, você vai
acionando todos os seus órgãos e fazendo com que o seu corpo funcione e entre na produção máxima dele no horário de maior iluminação. Quando você trabalha o ambiente com relação a isso, você tem que cuidar para que essa iluminação reproduza a iluminação natural. E é por isso a importância de você ter a iluminação fria apenas em áreas técnicas, mas nunca fria sozinha, né? Porque você perde a qualidade do alimento. Por isso que quando você está numa sala de espera de uma clínica, um hospital, algo assim, você cansa. Você passa mal, né? Você passa mal. Ou de um aeroporto, né? Você está no aeroporto ali e tal, já é cansativo. E aquela luz branca, fria. Ela aciona os seus órgãos no modo máximo. Então, tanto num escritório, como num restaurante, como num hotel, você tem que cuidar para que a iluminação ela seja gradual e ela aconteça ao longo do dia de acordo com o que o nosso organismo vai perceber. E aí você faz essa movimentação da iluminação que vai fazer com que você tenha uma melhor noite de sono, um melhor momento de prazer, um melhor momento de conforto. E as cores nessa história? Porque, claro, existe toda uma ciência das cores para uma série, né? A cor tal significa tal coisa, a cor tal significa tal coisa. Como é uma composição de cores favorável para isso? Quer dizer, existe uma paleta de cores ou cada caso, dependendo falando aqui de projeto de restaurante, dependendo do restaurante ou do bar, você pode adaptar, trabalhar uma paleta de cores de acordo com a proposta daquele lugar? Ou existe uma regra? Não, é bom sempre usar essa e essa cor, por exemplo. Não, eu sempre falo, e eu dei aula sobre isso 7 anos, né? Falando para os empresários de bar, restaurante, lanchonete e para os seus funcionários, administrativos, o que sejam. A importância das cores. É óbvio que cada estabelecimento tem o seu mote, o seu estilo, as suas classificações. A importância é o conjunto disso no ambiente, de maneira a ser uma coisa agradável. É a mesma coisa que eu falo quando você entra num restaurante, a pessoa quer pôr um som ambiente. Tá. E aí ela põe altíssimo. Ou o cara que está ali cuidando naquele momento do restaurante não percebe e deixa alto porque ele quer ouvir a música, né? Tá. Mas ele não liga para o cliente. Tá. E aí o que acontece? Você vai lá no restaurante, a gente foi lá para conversar, jantar, tomar uma bebida e ficar um momento prazeroso, porque quando você vai a um restaurante, a um bar, uma lanchonete, você quer, é aquele momento que você quer aquele prazer. Você se desconecta do automático e você quer estar ali presente. Então, aquele som passa a te incomodar, você não quer mais ficar naquele lugar. É como televisão, né? Às vezes você está num hotel que você desce para tomar um café da manhã e tem uma TV ligada ali. Claro, tem lugar que a TV ligada é importante. Você está vendo jornal, notícia da manhã, um café da manhã num hotel executivo, né? Você está lá. Mas tem que ter uma área também, porque eu, por exemplo, acordo no café da manhã, eu não quero conversar com ninguém, eu quero ir lá pegar minha coisa. E se tiver uma TV ali, eu vou virar de costas. Mas tem gente que quer. Essa mesma diferença tem que ser encontrada nessa questão do espaço incomodar ou não incomodar o cliente, de acordo com a proposta do estabelecimento. O mais importante, Enio, que a gente vê é que a gente vive num modo automático. Tudo que a gente faz o tempo todo é automático. O nosso cérebro, ele automatiza as nossas ações, porque senão a gente não conseguiria dar conta na quantidade enorme de informações que a gente recebe a cada segundo. Então, veja bem, o importante é a gente respeitar isso e ter um ambiente em que a gente cuide do nosso cliente. O administrador, o cuidador, normalmente ele entra e sai naquele ambiente o tempo todo. O que o cérebro dele faz? Bota ele no modo automático. Então ele não enxerga mais. Ele não percebe se não está organizado, se alguma coisa está incomodando. Então é importantíssimo fazer o momento presencial para quem tem um negócio diário. Eu paro, respiro, olho como é que está meu estabelecimento, falo, não, tá legal, vamos seguir ou não, temos que mudar alguma coisa não tá legal. E isso você faz no seu trabalho, quer dizer, isso faz parte do seu trabalho. Sim. Você, além de fazer o projeto, você ter essa consultoria, digamos, daquele tal estabelecimento, de entrar lá e fazer uma leitura do que está errado. Do que está errado e que pode ser melhorado. A vertente do cliente é sempre cada um a sua, né?
o que ele deseja, ou como ele quer se representar, as cores da logo dele, as cores do estabelecimento dele. Mas fazer uma congruência entre isso e o que alguém vai sentir ao estar ali que é o papel da neuroarquitetura. Agora, por exemplo, alguém vai falar assim, pergunta de leigo, né? Alguém vai falar assim, mas eu já faço Feng Shui, né? Feng Shui. Não tem nada a ver. Feng Shui. Feng Shui. Bom, eu trabalho com energia há 28 anos. Tá. E o Feng Shui, que muita gente não entende, não sabe para que caminho por exemplo, ele é uma leitura através de um gráfico de como a energia circula num ambiente. Tá. Acontece que a energia, isso é estudos que eu fiz, eu escrevi um livro sobre isso. Tá. A energia, ela, antes da gente falar dela como ela nos afeta, ela é uma energia física. Certo. Que ela entra num ambiente, ela é uma energia eletromagnética, ela entra num ambiente, ela circula naquele ambiente e aí ela segue seu caminho, seja através de abertura, seja através de portas, ou o que seja, ela é uma energia, ela é física. Tá. E essa energia, quando ela está desequilibrada, ou ela não existe, ou ela está impedida de entrar, ela desequilibra o ambiente. Isso é fazer o Feng Shui ou Feng Shui aqui no Brasil. É a leitura de energia e a correção dela no ambiente como um todo. Então, de uma certa maneira, faz parte também de uma visão de como aquele ambiente pode ser mais afetado a uma pessoa. Mais afetado, pode impactar a pessoa ou não e trazer resultado. E você tem notado que isso traz resultado de fato? Sim, há muitos anos eu escrevi um livro para falar disso. Sim. Que eu queria deixar isso como uma forma de que as pessoas pudessem continuar o trabalho, isso é bastante importante. E depois que eu fiz a pós-graduação de neuroarquitetura, que isso vai fazer 4 anos, é interessantíssimo como a observação da energia, como ela funciona, como ela tem que ser ativada pelos chineses há milhares de anos atrás, ela vai numa correspondência de como o ambiente nos afeta na neuroarquitetura, é incrível. Entendi. É impressionante. Entendi. Cris, eu tenho lá meu estabelecimento, eu quero entrar em contato com você, eu quero saber um pouco mais sobre isso, quero entender se isso é uma coisa que eu consigo fazer na minha empresa ou não. Ele entra em contato como? Me fala teu site, me fala teu Instagram. É muito interessante isso. As pessoas precisam entender mais e conhecer mais. A gente está fazendo bastante palestra, não só em São Paulo, mas no Brasil. Tá. Eu faço a consultoria Brasil já faz muitos anos, até fora do Brasil. Para me achar muito fácil, escreve Cris Paola na internet, vocês me acham imediatamente. Cris é C-R-I-S ou S-H? Não, C-R-I-S. Agora, eu tenho, lógico, o Instagram, que é o crispaola.fengshui, para quem quiser entender de energia. Tá. E tenho o Cris Paola Arquiteta, que são os meus 2 Instagrams. Tá. Todas as mensagens que são enviadas a gente responde. Tá. Tem o WhatsApp também, é fácil de mexer em qualquer lugar. Meus sites estão todos aí disponíveis. Maravilha! Mais uma última palavra para o cara que está na dúvida, ele vai montar um negócio e ele não sabe como fazer isso. Dá um recado. Dou recado. Se você quer ter um negócio que realmente faça com que as pessoas se sintam confortáveis, convivam com o seu negócio, façam dele um modelo para chamar amigos, para indicar, pense muito bem no seu espaço. Lembre-se que você está sendo afetado pelo seu espaço diariamente, por tudo que tem nele. E isso faz a diferença de um lugar que a gente quer ficar para um lugar que a gente absolutamente não se sente bem. Essa é a nova vida da nossa arquitetura. Exatamente, é isso aí, muito importante, fundamental para o teu negócio. Não deixe de pesquisar, saber mais e procure a Cris Paola, que vai ser legal. Muito obrigado, esse foi mais um talk show aqui, Foresp Experience 2025 na Feira Equipe Hotel. Daqui a pouco tem mais.